erros comuns na execução dos trabalhos de força, né, no treinamento de força para triatletas. Um dos erros comuns que acontecem é o quê? É você fazer o treinamento de forma inadequada. Às vezes você não está fazendo o treino errado, você não está executando o treino errado, porém aquele treino não é o adequado para você. Como assim, Evandro? Se eu estou executando um treino com ênfase em hipertrofia, tá? Então eu estaria executando um treino que não é adequado para nós triatletas ou para um atleta que é de endurance, tá? O objetivo do atleta de endurance, o triatleta, ele quer o quê? Ele quer força e potência muscular sem um grande volume de músculos. Então se eu estou treinando, fazendo uma série voltada para hipertrofia, eu não vou ter o benefício necessário para o que eu quero no meu esporte, né? Porque se você pegar lá o mesmo treino, todos os mesmos exercícios, você consegue treinar ele de 3 maneiras diferentes no mínimo, tá? Se não mais. Então assim, esse mesmo treino você pode dar foco na hipertrofia, tá? O mesmo treino você pode dar foco na força pura e o mesmo treino você pode dar foco na potência muscular. Tudo vai ser diferenciado conforme a carga que você executa e as repetições que você vai fazer, tá? E também a execução no quesito velocidade, se é mais rápido, se é mais lento, a velocidade que você vai estar executando. Então sempre ficar bem atento a isso aí. Outro detalhe também que a gente pode falar aí de erro de treinamento, que é a questão de você não estruturar adequadamente os seus treinos, né? Então, um exemplo bem bacana. Eu tenho numa quarta-feira, por exemplo, que a galera gosta de falar aí Brasil afora, que a quarta-feira é o dia da pista, né? De ir treinar a pista e fazer treino de corrida na pista. Se eu programei para fazer um treino de pista na quarta-feira e eu quero também fazer um treino de força naquele mesmo dia, então eu devo ficar atento a não executar o treino de força com foco em membros inferiores naquele dia. Eu tenho que fazer com que aquele meu treino de força seja com foco para áreas superiores, para que eu consiga intercalar os grupos musculares que estão sendo trabalhados e eu dar um descanso adequado para essas musculaturas, porque se eu sobrecarregar lá na pista, fazendo força, velocidade, né, fazendo um treinamento mais intenso de corrida e depois eu vou sobrecarregar de volta no treino de musculação, pode ser que eu passe um pouquinho do ponto e eu exagere e acabe tendo algum problema de lesão. Então, pelo menos intercalar os grupos que você vai trabalhar naquele dia. E um outro erro também nessa estruturação de treino é você de repente colocar o treino de mobilidade antes de um outro treino específico. O que é isso? Por exemplo, eu coloco o treino de mobilidade antes do meu treino de força ou antes do meu treino de natação. Eu não gosto de colocar esse treino antes dos outros treinos específicos, tá? Eu prefiro o quê? Eu posso fazer ele até como um pós-treino ou em um outro momento do dia, tá? Mas não antes. Porque nós temos na ciência alguns artigos já mostrando que quando você trabalha mobilidade, que você vai acabar fazendo um alongamento da musculatura fazendo esse trabalho de mobilidade, quando você faz esse trabalho antes de um treino, você tem uma perda de desempenho naquele treinamento. Então assim, você vai fazer um tiro, por exemplo, de 400 metros. Se você faz um alongamento antes de executar esse tiro, você vai ter uma perda de desempenho na hora de executar esse tiro. Então, para você que visa a performance, não é interessante fazer isso. Talvez se você não esteja preocupado com a performance, não vai fazer muita diferença. Não é uma coisa que vai te lesionar, mas vai te prejudicar no ganho de performance, porque se você não consegue otimizar a tua performance no treino, consequentemente você não vai otimizar o teu ganho de performance, né, na sequência do treinamento para você chegar na competição com a melhor performance possível, tá? Então ficar atento a esse tipo de coisa também. Outro detalhezinho, pessoal, que às vezes a galera fica preocupada e fica buscando, pesquisando exercícios complexos para executar e tal, beleza, tem alguns exercícios que a gente vê por aí até interessantes e tal, mas se apeguem
a executar bem o que é mais simples, que esse você não vai ter problema, vai ser mais difícil de você errar, tá? Já é comprovado, tem muito mais estudo mostrando a eficiência dos exercícios que já são mais conhecidos, um exemplo, o agachamento, tá? Então tem muita pesquisa em cima desses exercícios que são mais tradicionais. Isso não quer dizer que de repente não possa ter um exercício um pouco mais complexo, estruturado num treino. Mas se você executar bem os tradicionais, muito bem feitos os tradicionais, você já vai suprir a sua necessidade. Você não precisa se preocupar que o exercício complexo vai ser o melhor de todos. Nem sempre vai ser isso, tá? Então se preocupe em executar bem aquilo que já é mais conhecido, que já é tradicional, que já vai ter uma eficiência muito boa para a sua performance. Outro detalhe, pessoal, replicagem de treinamento. Então, muitas vezes a gente vê postagens de atletas profissionais ou atletas amadores de alta performance, né, com os seus, de repente, uma série que ele executa lá de treinamento de força. Você simplesmente replicar isso, pode ser que você tenha problemas, tá? Porque você está fazendo algo que foi preparado para um atleta que tem outra condição física, né? Tá adequada à realidade dele, você muitas vezes não conhece a realidade daquele atleta. Então, assim, simplesmente ver o que aquela pessoa está fazendo e você querer replicar não é uma boa ideia, tá? Não recomendo fazer esse tipo de coisa porque você pode sim dar aquele tiro pela culatra, como a gente costuma falar por aí. Então, se você gostou desse conteúdo, ficou interessado nele e você quer melhorar sua performance, você quer fazer um trabalho de força mais estruturado, mais adequado para a sua realidade de triatleta, clica no link abaixo aqui que você vai conhecer o Extreme Tri, que é um programa que eu criei desenvolvido para triatletas na melhora da performance, né? E trabalhando o foco de treinamento de força e potência pura.